No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Altcoin Season. Então eu acredito sim que a gente deve estar entrando num dos movimentos mais explosivos do mercado de criptomoedas, onde em um curto espaço de tempo, apenas alguns meses, você pode conseguir resultados expressivos. Um grande exemplo disso é o Ethereum, que nos últimos 5 meses teve uma valorização de mais de 220%. Ou seja, 3 vezes o capital investido em um período de 5 meses. É esse momento que eu acho que a gente está prestes a entrar no mercado cripto. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like aí e vem comigo. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente entrar em altcoins específicas, vamos dar uma olhada mais geral aí, entender em que momento que a gente está no ciclo do mercado de criptomoedas. Então, normalmente, a gente sempre teve aí, né, ciclos de 4 anos de alta dentro do mercado cripto. Aconteceu no ciclo de 2013, 2017, 2021 e agora também novamente em 2025. E naturalmente, quando a gente chega nesse último ano, nessa última fase do mercado de alta, a gente costuma ter esse período mais explosivo, claro, seguido depois de um grande crash. Eu não acredito que dessa vez vá ser diferente. Então é importante a gente entender que a gente está para vivenciar esse último movimento mais explosivo, mas também ele dura até certo ponto e uma hora ou outra você tem que começar a pensar em colocar lucro no bolso, tá? Sobre o momento que a gente está vivendo, se eu acredito que o fim já está próximo. Eu acredito que não, por conta de alguns motivos. O primeiro deles é que a liquidez global, ela segue em expansão. A gente ainda não teve nenhum sinal de retração, de diminuição na liquidez global. E como a gente fala diretamente aqui no canal, o que guia os mercados, o que move os mercados, é principalmente a liquidez. E o segundo ponto é que a gente finalmente deve ter mais cortes na taxa de juros nos Estados Unidos. Então a gente falou sobre isso no vídeo da semana passada, onde o presidente do Fed ele deu um discurso que deu a entender que ele deveria cortar os juros agora em setembro. 87% do mercado acredita que sim, ele vai cortar os juros na próxima reunião, agora dia 17 de setembro. E depois, né, ainda estão esperando mais cortes ao longo de 2025 e 2026. Então, mais um corte em dezembro, outro corte em janeiro e mais 2 cortes ao longo de 2026, até ali, né, mais ou menos, a metade do ano de 2026. Então, esse cenário de cortes de juros estendidos até 2026 poderia fazer com que, dessa vez, a gente tenha até um ciclo um pouco mais estendido, onde o topo não seja agora no final de 2025, mas sim no começo para metade de 2026. Não importa se vai ser agora, se vai ser em 2026, a gente tem que se preparar para os dois cenários, mas de qualquer forma eu acredito que a gente vai viver essa fase mais explosiva, tanto para o Bitcoin como também para as altcoins. E a gente já está vendo, na verdade, esse movimento, né? Então, esse indicador, o Altcoin Season Index, já está nos mostrando 59 pontos. Isso aqui mostra, de modo geral, o quanto que as altcoins têm performado melhor do que o Bitcoin. Para oficialmente a gente estar em território de Altcoin Season, teria que passar os 75 pontos, chegar nessa zona meio vermelha aqui, e na verdade essa é a hora que você está querendo realizar as suas altcoins, né? Basicamente a alt-season já vai ter ido toda a valorização até chegar lá, e aqui é onde você quer começar a colocar um pouco desse lucro no bolso, converter para Bitcoin, talvez converter ali para $1, tal. Você quer começar a pensar em um pouco mais de segurança. Mas eu acho que a gente está para viver esse último movimento mais explosivo. E por quê? Vários indicadores nos apontam isso. O primeiro é o Total Crypto Market Cap. Isso aqui mede o total do mercado de criptomoedas, excluindo as duas maiores, o Bitcoin e o Ethereum. E a gente está aqui, né, para romper uma resistência que vem de muito tempo e possivelmente dar essa última pernada aqui do ciclo, que nem aconteceu lá em 2021, que nem aconteceu em 2017, como eu falei para vocês, pode estar prestes a acontecer normalmente. Além disso, outro gráfico que nos indica esse momento também é o gráfico do Ethereum com o Bitcoin, onde ele veio aqui, né, está para romper uma linha de tendência que vem de mais de 3 anos, se eu não me engano aqui, né, para puxar esse último movimento, essa última pernada de alta aqui para o Ethereum. E quando o Ethereum performa mais que o Bitcoin, normalmente todas as altcoins também tendem a fazer o mesmo. E também, claro, o gráfico da Solana está nos dando indícios e sinais fortes que Solana deve performar melhor do que o Bitcoin ao longo dos próximos meses. A gente acabou de ter um Golden Cross aqui no gráfico diário e isso é um indicador fortíssimo de um movimento mais poderoso de alta, certo? Então agora a gente vai falar um pouco do que é Altcoin Season, como que você deve jogar nela, e eu vou apresentar para vocês 3 tokens que eu estou de olho para capitalizar nesses próximos meses. Então vamos começar pelo que é a Altcoin Season, né? Nada mais é do que um momento no mercado onde as altcoins estão performando melhor do que o Bitcoin, onde faz sentido talvez você trocar um pouco da sua exposição de Bitcoin para altcoins
para capitalizar nesse movimento e depois realizar os lucros, tá? É muito importante você também saber a hora de realizar. Porém, nos últimos ciclos, a altcoin season, você poderia comprar basicamente qualquer altcoin e ela ia performar melhor do que Bitcoin, ia te entregar retornos gigantescos. Mas nesse ciclo tem acontecido de uma forma um pouco diferente, por causa de alguns motivos que eu vou apresentar agora para vocês. Então, o primeiro deles é o cenário macro. Em 2017 e 2021, a gente tinha a taxa de juros próximo a zero lá nos Estados Unidos e o Fed em um período pós-QE ou então em 2021 em um período de QE. QE, para você que não sabe, significa Quantitative Easing e basicamente é o Banco Central dos Estados Unidos imprimindo dinheiro e injetando na economia. No tempo da pandemia lá foram mais de 5 trilhões de dólares injetados pelo Fed, somado a uma taxa de juros perto de zero, tava barato para você pegar dinheiro emprestado. Cara, a liquidez estava circulando solta, então a galera se sente muito mais confortável para investir e alocar em altcoins e investimentos de risco. Em 2024, 2025, o momento que a gente está vivendo agora, é muito diferente. Os juros segue alto, por mais que a gente tenha expectativa aí de cortes, né, o que é positivo para os mercados. O juros segue na casa dos 4,5%. E o Fed está em um movimento de QT, Quantitative Tightening, ou seja, eles estão tentando drenar o excesso de liquidez que tem nos mercados, principalmente depois, né, do tanto que eles imprimiram lá em 2021. Então o cenário macro é bem diferente e o número total de tokens no mercado também é muito diferente. Então lá em 2017, 2018, as altcoins estavam surgindo, né? E a gente tinha aí 400, 1000, poucos tokens no mercado, então era muito mais fácil de você comprar uma moeda e ela se valorizar, porque tinham menos tokens. Em 2021 o número aumentou, mas a gente ainda estava abaixo da casa de 1 milhão de tokens, então se você soubesse minimamente escolher um bom token, você provavelmente ganhou muito dinheiro com aquele token. Agora, em 2024, 2025, o cenário é outro, cara. Já são mais de 40 milhões de tokens. A cada dia são criados aí, cara, milhares e milhares de tokens. E é muito mais difícil de você escolher o token certo, aquele que realmente vai se valorizar. Tem muito token para um capital mais restrito e você tem que saber muito bem qual que você vai escolher para que ele performe bem. Então agora eu vou apresentar os 3 que eu estou de olho para vocês e vamos falar também sobre pontos de realização de lucro. Então o primeiro projeto que eu estou de olho para capitalizar neste próximo movimento de mercado é o Ethereum, tá, galera? O Ethereum hoje é a segunda maior criptomoeda do mercado. Nos últimos 5 meses ele fez aí mais de 220% de valorização e isso vem muito associado com toda a questão da regulamentação e o progresso aí que o mercado cripto está vendo lá nos Estados Unidos. A gente tem grandes instituições olhando para trazer ativos tokenizados para dentro da blockchain do Ethereum, sejam ações, títulos do governo, imóveis, cara, tudo. Eu acredito que é uma questão de tempo até a gente ter tudo ali tokenizado dentro da blockchain. Por quê? Porque ela é um sistema muito mais transparente, veloz, eficaz, que funciona 24/48 e descentralizado do que o sistema tradicional que a gente tem, que é lento, burocrático, caro e não é transparente, certo? Então, essa narrativa aí é o que fez o Ethereum crescer tanto e hoje as pessoas ainda observam o Ethereum como opção mais segura para você tokenizar esses ativos, trazer eles on-chain, né? Tanto que se você observar do capital que tem dentro das blockchains, 60% ainda está na rede do Ethereum, mais de 100 bilhões de dólares. E quando você tem uma grande empresa que está vendo para tokenizar ações, títulos, eles vão olhar para o Ethereum por quê? Porque é a rede mais descentralizada, é a rede mais antiga, é a rede mais segura, não é a rede mais veloz e mais barata, mas é a que traz mais segurança. Então o Big Money está na rede do Ethereum e por isso ele é uma das minhas apostas. A minha segunda aposta é a Solana. Então a Solana é a grande competidora do Ethereum, que não tem toda essa descentralização, essa história, essa segurança que o Ethereum tem, mas ela tem coisas que o Ethereum não tem, que são o quê? Velocidade e um custo muito mais barato. Então a Solana é uma blockchain que apela muito também para o usuário de varejo. A gente não está procurando talvez toda essa robustez do Ethereum, mas eu quero pagar menos taxas, eu quero coisas mais rápidas. Então a Solana tem o seu valor, hoje é a grande competidora da rede do Ethereum e para mim são as duas líderes aí no espaço da blockchain, construção de ativos descentralizados, tokenização. Cara, são apostas que assim, não tem muito como errar. Como a gente já mostrou os gráficos aqui antes, Ethereum Bitcoin tá com um padrão muito bonito, a Solana Bitcoin acabou de ter um Golden Cross e eu acredito que elas vão ganhar bastante nesse próximo movimento, certo? O terceiro ativo que eu quero trazer aqui para vocês é um que eu considero infraestrutura essencial para praticamente tudo que acontece no espaço cripto, que é a Chainlink, tá, pessoal? Então, para quem ainda não conhece a Chainlink, ela é um aplicativo de oráculos e o papel da Chainlink é trazer informações de fora da blockchain
para dentro da blockchain. Então, se você quiser tokenizar ações, títulos, qualquer coisa, você precisa de informação do preço, o que está acontecendo no universo tradicional e trazer isso para a blockchain. E a Chainlink hoje é quem faz essa ponte. Existem competidores? Existem. Alguns chegam aos pés da Chainlink, nem de perto. Então a Chainlink é gigantesca e tá fechando parcerias, cara, gigantescas também, de escala cada vez maior. Por exemplo, a notícia que saiu hoje, a Chainlink vai trazer dados macroeconômicos do governo dos Estados Unidos, como GDP, PCE e outros dados, para dentro da blockchain. Então, se o governo dos Estados Unidos escolheu a Chainlink como a infraestrutura que eles confiam para fazer isso, eu acredito que de fato, cara, muito difícil de alguém vir competir com a Chainlink. O que ela oferece é essencial para a gente construir esse espaço dentro da blockchain e é a minha próxima grande aposta, certo? Falando agora um pouco sobre preços de realização de lucro, tá? Esses aqui são os meus alvos, cada um tem os seus, mas é importante que você tenha os seus alvos para você também não comprar a moeda e ficar no escuro, cara. É importante você ter um plano de saída de realização. Para mim, com a Chainlink, o meu primeiro alvo seria estes últimos topos que a gente bateu no último ciclo. Não o topo máximo, mas esses aqui, ó, mais ou menos 50% de valorização na casa ali próximo dos 38, 40 dólares, tá? Então 50% seria o primeiro alvo, o segundo alvo seria de fato no topo histórico ali, mais ou menos 110% de valorização, 2 vezes o seu capital, seria o que eu estaria olhando para Chainlink. Se a gente for falar de Solana, eu acredito que ela pode buscar ali o seu topo histórico, na casa dos 300 dólares, que daria quase ali 50% de valorização, ou então onde eu estaria olhando para realmente realizar, começar a me desfazer das minhas posições de Solana, perto da casa dos 400 dólares, que seria 2 vezes de valorização de onde a gente está agora. Não me prenderia em alvos muito maiores, por quê? Porque, cara, tem gente que vem, que nem eu, investido lá de 2022, que já surfou uma alta muito grande com a Solana. E essa galera, cara, assim que romper máxima histórica, vai estar pensando em realizar. Então, cuidado com o FOMO e tenha o seu plano de saída também. O Ethereum é uma situação um pouco mais complicada, porque ele já bateu as máximas históricas, então aqui para mim é uma zona de realização de lucro para Ethereum. E como alvo máximo aí que eu estou de olho para Ethereum nesse ciclo, cara, 7.000, 7.500 dólares, então bota aí mais 50%, 60% de valorização, eu estaria olhando para fazer uma retirada aí da minha posição de Ethereum, certo? Então esses são os 3 principais ativos que eu estou de olho, esses são os preços que eu estou de olho para realização de lucro. E claro, existe uma variedade de outros ativos aí que você pode especular, mas se você for especular nesse sentido, é importante que você tenha conhecimento necessário para saber no que você está investindo, se o projeto faz sentido, se o token faz sentido, coisa que a gente comentou e explicou um pouco nessa série aqui, o Guia do Investidor Entenda Criptomoedas Sem Complicação. Então, se quiser depois, dá uma conferida nessa série, e se você quiser negociar, comprar qualquer um desses ativos que eu te passei para tentar capitalizar nessa próxima onda de alta, o MB é o lugar certo para você, certo? Então, além desses 3, Solana, Ethereum, Chainlink, o Bitcoin, existe uma variedade mais gigantesca de centenas de ativos que você pode negociar na maior plataforma de investimentos de toda a América Latina, certo? Então, link na descrição para você abrir a sua conta. Se você gostou deste vídeo, deixa o seu like aí. E lembrando para vocês que todo final de semana a gente está trazendo esses vídeos de atualizações de mercado para vocês aqui no canal do MB. Então, um grande abraço, até uma próxima e valeu!